é fiel, vai te ouvir. Um novo tempo de milagres está chegando aí. Isaías também era sobrinho de um rei. Esse rei agora toma Isaías, depois dele profetizar, e o coloca junto no seu ministério, no seu reinado. Isaías passa a ser um estadista, um deputado estadual, digamos. Isaías passa a viver dentro de todo aquele contexto. Porém, em um dado momento da vida de Isaías, após profetizar, Isaías, segundo os historiadores da época, e depois de algumas outras escritas acerca da vida de Isaías, nós descobrimos de que chega até Isaías uma vontade que é pertinente a todos aqueles que um dia foram chamados para o ministério. Segundo o saudoso pastor Valdir Nunes Bícego, que descansa no Senhor, toda pessoa que tem uma chamada de Deus, a maior marca dessa chamada é a vontade que essa pessoa tem de parar, por causa da responsabilidade, da chamada que o Senhor, Deus dos céus, coloca sobre os seus ombros. Porém, Isaías, um certo dia, ele entra dentro do templo. Talvez a motivação de seu coração naquele dia era a motivação de parar. Quem de nós nunca veio a um congresso como esse, determinado a ouvir uma resposta de Deus? E nós ouvimos aqui o pastor falar de que Deus poderá no mínimo nos dar 3 respostas. A primeira é sim, a segunda é não, e a terceira é espera. Mas nenhum de nós estamos preparados para ouvir Deus falar não. Por quê? Porque nascemos em uma geração que só aceita o sim, pastor Estevão. Se Deus falar espera, é motivo do crente parar de adorar, é motivo do crente parar de vir ao culto, é motivo do crente sabotar a oração, a adoração, os louvores. Se Deus não falar comigo, eu não ergo a mão para adorar. Se Deus não falar comigo, eu não faço a obra dele. Mas entenda uma coisa: chamado é completamente diferente de obter resposta. Chamado é algo que Deus escolhe, e se Ele escolhe, está escolhido e ponto final, não tem como revogar. Isaías era chamado por Deus para profetizar, e a Bíblia diz que no ano em que morre Uzias, o Senhor marca um encontro com Isaías. Segundo alguns historiadores, Isaías entra em um momento depressivo por causa da perca do rei. Quem de nós, sendo um assessor de alguém de alto escalão da política, ficaria alegre com a perca dessa pessoa que nos trazia benefícios e também uma rentabilidade? Há poucos dias agora, uma das vozes da música secular brasileira morreu, e vários evangélicos choraram, prantearam também a morte dessa pessoa por ser uma pessoa pública. Imagine prantear e sentir a dor da morte de alguém que se estava perto todos os dias. É nesses dias que nós colocamos desculpas e escusas para fugir do chamado e da obra que Deus tem conosco, que o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, Ele prepara um encontro, Ele marca um encontro. É no dia que você diz: eu não estou preparado. É na hora que você diz: eu não tenho capacidade. Até porque Deus não precisa da nossa capacidade para Ele agir, para Ele operar. Ele só precisa de alguém que entenda a sua voz. Ele só precisa de alguém que reconheça a presença dEle. E Ele só precisa de alguém que possa render-se diante da sua vontade. Onde está o primeiro, a primeira pessoa que neste primeiro dia do simismo quer se render à vontade de Deus, quer entender a vontade do Senhor? Abra a sua boca, glorifica a Ele, ergama de suas mãos, adore ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz de que Isaías entra no templo, e eu quero que você entenda de que cada culto é um culto, mas tem cultos que Deus marca para falar exclusivamente conosco. Deus usa aquele dia para falar exclusivamente com Isaías. Eles continuavam sacrificando,
Eles continuavam vendendo animais dentro do templo. Eles continuavam entoando suas canções. Mas quando Isaías chega dentro do templo, ele disse que ele teve visões de Deus. No capítulo 6 ele começa a dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que eu vi todas as minhas expectativas humanas se acabarem, no ano que eu vi todas as minhas expectativas financeiras irem por água abaixo, no ano que eu vi tudo aquilo que eu planejei dar errado, eu entrei no templo e eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. A casa estava revestida de fumaça, repleta de fumaça, e essa fumaça simboliza a presença de Deus, simboliza a presença de Deus no ambiente. E quando Isaías tem essa visão do Senhor, ele olha para o trono e ele viu seres espirituais que estavam diante do trono. Esses seres, ele diz que são os serafins, seres que têm a forma do corpo como se fosse formato de homem, mas todo o seu corpo é fogo. Todo o seu corpo é fogo. Aparência de corpo de homem, mas todo o seu corpo é fogo. Esses seres tinham 3 pares de asas. Com 2 asas eles se mantinham equilibrados voando. Com 2 asas eles tampavam os seus pés. Com 2 asas eles tampavam o seu rosto. Eles se mantinham com 2 asas equilibrados voando. Por quê? Porque pode vir Covid-19, Covid-20, pode vir o que vier. O trono de Deus permanece inabalável, e as coisas das regiões celestiais, elas permanecem estáveis e inabaláveis. Eles se equilibravam. O maior problema da igreja é que qualquer coisa faz a gente perder o equilíbrio. Qualquer coisa faz a gente perder o equilíbrio. Mas o trono de Deus permanece em equilíbrio. O salmista diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Bondade e misericórdia vão adiante da sua face. O Deus que nós servimos não está de cabelo branco, com a cartela de Rivotril, preocupado com o que vai fazer para abençoar alguém no 13º Congresso do Cimismo. O Deus que nós servimos já deliberou a sua graça, a sua unção, a sua presença, o seu poder. Será que existe alguém aqui nessa noite que pode receber? Será que existe alguém nessa noite que pode adorar? Eu já estou percebendo a presença dele aqui. Eu já estou percebendo a graça dele aqui, pastor Paulo Pontes. Eu já estou percebendo a presença dele aqui, pastor Judec, pastor Moura. Eu já percebo a presença dele aqui, Ferreira. Eu já sinto a presença dele aqui, Santos. Eu já sinto a presença dele aqui. Quem mais pode sentir? Quem mais? Quem mais? Quem mais pode sentir? Emendre, Badal é séria. Deruzimitau é séria. Isaías entra dentro do templo e ele viu a casa cheia de fumaça, a presença de Deus. Além do trono está inabalável, porque aqui as coisas podem virar de ponta cabeça. O céu ainda tem a organização e o domínio de todas as coisas. Não é muito do meu hábito fazer isso, mas só que alguém me diga: fica tranquilo, o seu Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um controle na palma das suas mãos. E Isaías viu diante do trono esses seres, e esses seres que estavam em equilíbrio e em sintonia. Porque nada que Deus faz é sem sintonia, precisa ter harmonia. Pastor Rogério, precisa ter harmonia. Deus, ele é harmonioso.
É por isso que com voz afinada ou voz sem afinação, quando o adorador adora em espírito e em verdade, ele manifesta a presença dele. Porque o segredo não é um agudo maravilhoso, nem um grave contundente. O segredo de Deus é a essência da vida de cada cristão. É a harmonia, é a intimidade, é o relacionamento, é o mover entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Isaías viu aqueles seres que de forma milimétrica eles voavam de um lado para o outro, de um lado para o outro, e diziam uma só canção. Que canção era essa? Uma canção que a gente tirou dos nossos cultos, uma canção que a gente tirou dos nossos lábios. Nada contra, mas a gente tirou essa canção e colocou é forte. A gente tirou essa canção e colocou é fortex. A gente tirou essa canção e disse é brado. A gente tirou essa canção e disse é manto. Que canção é essa que nós tiramos? A canção era mais ou menos assim: Kadosh, 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 me Adonai Sabaoth, Adonai Elohim Meloholet, Raelet Kavod. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ramacanadabaua séria. Quando Isaías ouve isso, ele disse: eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque agora Isaías faz uma coisa que toda pessoa que se encontra com a presença de Deus faz: reconhece a sua pecaminosidade, a sua fragilidade e a sua dependência de Deus. Quem se encontra com a presença dele não é soberbo. Quem se encontra com a presença dele não é altivo de coração. Quem se encontra com a presença dele é simples. Quem se encontra com a presença dele é manso. Quem se encontra com a presença dele é humilde. Quem se encontra com a presença dele não precisa tocar trombeta. Quem se encontra com a presença dele sabe que aonde ele estiver, a presença de Deus chega primeiro. A presença dele já chegou, já está aqui. Quem pode receber? Quem pode? Quem pode? Urabacatera baceia, uraia seri mitria candalaia. Erga a sua mão ao céu, adore a ele. Abra a sua boca, recebe a presença dele na sua vida. Só chegamos aqui, sabe por quê? Porque no caderno, a agenda de Deus já tinha determinado. E hoje era dia dos sinistros. Que Deus ia trazer gente dos quatro cantos da nação brasileira. E daqui de Suzano, uma palavra de avivamento, não só minha, mas de todos os pregadores que passarão por essa tribuna, vai alcançar nações. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Prepare-se para ver drogados virando pregadores. Prepare-se para ver prostitutas se tornando missionárias. Prepare-se para saber de que de Suzano está nascendo uma geração de pregadores para impactar a nação brasileira. Você faz parte. Você faz parte. Toque na mão de alguém e diga: você faz parte. Você faz parte, você faz parte, você faz parte. Deus te chamou, você vai, massa. É bacaneira, maia.
Você faz parte, você faz parte. Quem faz parte, adore. Quem faz parte, glorifica. Quem faz parte, adore ao nome do Senhor. Você faz parte. Você faz parte. Tudo que aconteceu na sua vida não foi por acaso. Foi uma ação de Deus para você fazer parte desse mover. Tudo que aconteceu na sua vida não foi por acaso. Foi uma ação de Deus para você estar aqui hoje. Tudo que aconteceu na sua vida era um propósito exclusivo do Eterno, que tem o controle de todas as coisas, para você fazer parte desse grande avivamento. Isaías aqui disse: eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no povo. No meio de um povo. Eu estava no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías sabe dizer? Eu sou um camarada que eu estou vendo a mão de Deus me puxando para um lado, eu estou indo para o outro, e estou murmurando, estou reclamando, e só estou andando com gente que me põe para baixo, que não entende o querer de Deus, a vontade de Deus. Deus me manda pregar e eles falam que Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para cantar e eles falam que eu não tenho jeito de pregador. Deus me chamou para cantar e eles falam que eu não tenho jeito de cantor. Deus me chama para fazer a obra dele e eles me chamam para voltar atrás e recuar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não existe biotipo, estereótipo para pregador. Deus escolhe quem quer, aonde quer, do jeito que quer, na hora que quer. Você é escolhido dele. Só quem é, levante a mão para o céu e adore. Você é escolhido. Você é escolhido dele. Vou morrer. Aí voam desses seres com fogo e toca pontes nos lábios do profeta e diz assim: a tua iniquidade foi perdoada, o seu pecado foi retirado. Entenda de que Isaías diz de que ele é um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios e tinha lábios impuros. Mas esse ser celestial que toca nele diz: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Iniquidade e pecado são coisas distintas. Iniquidade e pecado não é a mesma coisa. Iniquidade é uma coisa, pecado é outra. Pecado no seu original quer dizer errar o alvo, correto? E iniquidade, os judeus acreditam que é um espírito que visita as famílias de geração em geração, em um ciclo de 7 anos, e visita aquela família para trazer frustração ao propósito de quem Deus chamou ali. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não importa qual era o seu problema, não importa qual era o seu pecado, e pouco me importa se tinha maldição sobre a sua vida. Eu sei que esta noite tem fogo dos céus. Eu sei que esta noite tem fogo de Deus, porque quando o pastor Rogério Isaías disse: eu sou um homem que habita no meio de um povo de puros lábios, Deus fala assim: pega fogo, pega fogo, pega fogo e bota nos lábios dele, pega fogo e bota na boca dele, pega fogo e coloca na cabeça dele, reverendo Wellington, pega fogo e coloca nos lábios dele, porque quando eu colocar fogo, se eu fosse você, eu abria a boca. Se eu fosse você, eu levantava desta cadeira e já começava a adorar a Deus, porque tem fogo de Deus hoje aqui.
Tem fogo de Deus aqui nesta noite. Fique de pé, fique de pé. Eu vou deixar você adorar a Deus comigo. Vai, 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 fique de pé, fique de pé. Voou de lá, trazendo fogo. A nossa geração não precisa de muito blá blá blá. A nossa geração, quando fala de marcos antigos, pastor Wellington Lopes, meu amigo, eles falam de muita coisa, menos do que é essencial para uma geração que Deus chama. Fogo de Deus. Pode ter boa hermenêutica, mas precisa ter fogo. Pode ter uma boa retórica, mas precisa ter fogo. Pode ser bacharel, doutor em divindade, pode ser o que for. Eu ainda sou da época que Deus pegava pedreiro, carroceiro, que não sabia nem escrever a letra O na areia da praia com um copo, mas tinha joelho no chão, vida com Deus, tinha fogo, ganhava a alma, expulsava demônios, paralíticos andavam. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você entrou nesse congresso nessa noite sem esperança, sem força, pensando em desistir. A mensagem de Deus para a sua vida é que hoje tem fogo do céu sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Quem acredita nisso, levante a mão ao céu e comece a orar a Ele, pois fogo dos céus virão sobre nós nesta noite. Eu sinto aqui a presença de Deus e sei que esta noite será uma noite em que Deus trará fogo dos céus sobre as nossas cabeças. Eu ainda sou da época que crente sapateava. Eu ainda sou da época que crente orava em línguas. Eu ainda sou da época que crente corria, saltava. Quem ainda é pentecostal nessa noite? Quem ainda é pentecostal nessa noite? Quem ainda pode abrir a boca e adorar? Quem ainda pode abrir a boca e dar glória? Fogo. Fogo. O que a nossa geração precisa é de fogo. A gente não precisa ir para a rua, fechar a rua. A gente só precisa dobrar o joelho no chão. O nosso Deus ainda responde com fogo. Ele ainda responde a nossa oração. Oh, glória. Segure a mão de alguém perto de você. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh, glória. Se tem pentecostais aqui nesta noite, abra sua boca e glorifique a Ele. Aonde estão os pentecostais aqui nesta noite? Ebaia, Delimitria, da luz e terabacando rébia, Demaia, Delimitacau é séria, Emicandoria saio. Emitacando rebia teria pré, unabacando précia, emiticando debaia, unimitacau esse, unabaio terabá, suria bé, remiteria taua, caruz imita teria, séria cauete, remendria teria bloquia sé, rabatia teria praia, soria que, remitia taria cando e a séria, rabacatoqueria plá, remita dau a sé, levante a sua mão ao céu nesta noite e recebe a presença dele. Recebe. 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 Imita. Receba. Imita. Recebe. Recebe. Recebe a presença dele. Pois esta noite tem fogo dos céus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar?